Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa e nós vamos continuar com o nosso livro Combate Espiritual, de Lorenzo Scopoli. Do modo de combater a negligência. A negligência é um obstáculo à perfeição, pois entrega os que têm este vício nas mãos dos inimigos. Para que não te tornes escravo deste pecado, é preciso que fujas da curiosidade, do apego aos bens terrenos e de qualquer ocupação que não convenha ao teu estado. É preciso que faça esforço para corresponder com presteza a toda boa inspiração e a qualquer ordem de teus superiores, fazendo tudo no seu tempo e do modo que os superiores querem. Não demores por pouco que seja a obedecer. Esta falta de diligência acarretará uma segunda, logo uma terceira e outras muitas. Os sentidos se habituam à negligência e cederás então mais facilmente que no princípio, pois já estás presa do prazer que provastes. E assim te irás habituando a começar teu trabalho muito tarde, ou então deixá-lo-ás muitas vezes como coisa merecida. Pouco a pouco irá se formando o hábito da negligência, que se tornará totalmente forte, que, no momento da falta, reconheceremos que somos muito negligentes. Sentiremos repugnância de nós mesmos, mas somente faremos o propósito de, mais tarde, em outra ocasião, sermos solícitos e diligentes. Esta negligência atingirá a toda a nossa alma. Seu veneno infeccionará não somente a vontade, fazendo-a aborrecer aquele trabalho, mas chegará a obcecar a inteligência, de modo tal que ela não verá como são vãos aqueles propósitos de resistir no futuro diligentemente às tentações a que agora voluntariamente sucumbirmos. Não basta fazer a qualquer momento o que devemos fazer. É preciso esperar o seu tempo, que será marcado pela hora de realizá-lo. Importa fazê-lo com toda a diligência, para que seja cumprido o dever com toda a perfeição possível. Fazer um trabalho antes do tempo não é diligência, mas finíssima negligência. Fazê-lo apressadamente e sem cuidado, com os olhos fitos no descanso que poderemos desfrutar depois, também não passa de negligência. Estes atos acarretam grande mal à alma, porque não se considera o valor da obra boa, feita no seu tempo, e não se enfrenta com um ânimo resoluto a fadiga e as dificuldades que o vício da negligência apresenta sempre aos soldados novos. Deves lembrar-te que uma só elevação da mente a Deus e uma genuflexão em sua honra vale mais que todos os tesouros do mundo, e que sempre que fazemos violência a nós mesmos e às nossas paixões viciosas, os anjos nos trazem do reino dos céus uma coroa de gloriosa vitória. Aos negligentes, Deus vai tirando as graças que lhes dava, e aos diligentes as graças vão crescendo, para que aquelas almas gozem um dia no Senhor. Se nos primeiros princípios não tens energia para reagir generosamente contra a fadiga e as dificuldades, sempre que as ocultes, para que pareçam menores do que os negligentes as dizem. Às vezes é preciso que faças muitos e muitos atos para conquistar uma virtude, e te afadigues muitos dias. Os inimigos te parecem então muito fortes. Começa, por isso, a produzir atos, como se fizesse pouca conta deles. Imagina que é por pouco tempo que te precisas afadigar. Combate contra um inimigo como se não te restassem outros a serem combatidos. E tem sempre uma grande confiança no auxílio que Deus te dispensará, mais forte que o poder dos inimigos. Deste modo, tua negligência começará a se enfraquecer e a tua alma se irá dispondo a adquirir a virtude contrária. Digo mesmo a respeito da oração. Se ela, por exemplo, deve durar 1 hora e isso parece pesado à tua negligência, começa a rezar como se fosse fazer somente durante 1/8 de hora. Passarás dias com facilidade, ao segundo oitavo, ao terceiro e assim por diante. Mas se no segundo ou algum outro oitava de hora sentisses que a repugnância e a dificuldade eram fortes demais, deixa para depois a oração, para não te cansares em demasia. Mas não te esqueças de retomar pouco depois o exercício. Do mesmo modo deves proceder quanto aos trabalhos manuais.
quando acontece que precises fazer muita coisa e pareçam dificultosos demais a tua negligência e te causam aflição. Começa o teu trabalho corajosamente e empreende uma das obras como se fosse a única. Cumprirás assim todo aquele mister que a tua negligência parecia de grande fadiga. Se assim não fizeres e não combateres a negligência, prevalecerá em ti este vício, que não somente a fadiga que sentires durante o exercício da virtude te assustará, mas temerás sempre as dificuldades que te advirão dos trabalhos futuros. E estarás sempre ansiosa, temerás sempre os futuros assaltos do inimigo e recearás a todo momento que alguém te venha impor alguma coisa desagradável. Viverás sempre inquieta. E lembra-te, filha, que este vício da negligência, pouco a pouco com seu veneno escondido, não somente ataca as primeiras e pequeninas raízes que fariam crescer os hábitos das virtudes, mas ferem também os hábitos já adquiridos. É perfeitamente como o cupim. O vício vai roendo insensivelmente e consumindo o âmago da vida espiritual. O demônio arma este laço contra todos os homens, especialmente contra os mais piedosos. Vigia, portanto, reza e pratica o bem, e não te demores a tecer a fazenda para a veste nupcial, pois deves estar sempre pronta para ir ao encontro do esposo. E lembra-te todo dia de que quem te dá amanhã não te promete a tarde, e quem te dá a tarde não te promete amanhã. Usa, portanto, de todos os teus segundos e minutos, de acordo com a vontade divina, e como se fossem os últimos momentos da tua vida. Além disso, deverás prestar conta minuciosíssima de todos os teus instantes. Concluo, aconselhando-te a que tenhas como perdido um dia em que, mesmo se trabalhasse muito, não conseguiste muitas vitórias contra as tuas más inclinações e contra a tua vontade própria. Ou não agradecestes ao Senhor dos benefícios que te concedeu, particularmente a penosa paixão que ele sofreu por ti, e paterno e doce castigo com que te puniu, te fez digna do tesouro inestimável de algumas tribulações. Sobre o cuidado que se deve ter a respeito dos sentidos externos, para que estes sentidos nos levem à contemplação da divindade. É preciso muito cuidado e contínuo exercício para dirigirmos e regrarmos bem os nossos sentidos exteriores. Os apetites são como que os capitães de nossa natureza corrompida, que somente procura prazeres e contentamentos e, não podendo buscá-los por si própria, serve-se dos sentidos como de soldados seus e instrumentos naturais. Atingem assim os objetos e estampa suas imagens na alma. O prazer logo se segue e, sendo comum à imaginação e à carne, se espalha por todos os sentimentos que são capazes desse deleite. A alma e corpo então se contagiam mutuamente e tudo se corrompe. Considera o dano e procura o remédio. Cuida em impedir que teus sentidos andem por onde queiram e não te sirva deles, quando fores movida unicamente pelo deleite. Se não reparastes nisso, a tempo, volta logo atrás, ou muda de intenção, de maneira que as tuas ações, que antes só buscavam contentamentos vãos, tenham agora uma finalidade nobre, que dê bons frutos para abrir as asas de suas faculdades e levantar-se para o céu na contemplação da divindade. Poderás fazê-lo do seguinte modo: quando algum objeto se apresenta aos teus sentidos exteriores, pensa um pouco e separa daquela coisa o Espírito de Deus que ali habita. Assim dirás: aquele objeto não possui de si mesmo nada daquilo que nele reparo, mas tudo é obra de Deus, que com o seu Espírito invisivelmente lhe dá o ser, a bondade, a beleza e todo o bem que ali existe. E alegra-te, então, por ser o teu Senhor o único princípio de tantas e tão variadas perfeições. Deus possui-as a todas em si mesmo em grau muito mais perfeito, pois tudo nada é, senão uma semelhança muito imperfeita das divinas perfeições. Quando estiveres admirando coisas nobres, reduzirás ao nada com o teu pensamento aquela criatura, e contemplarás com os olhos da tua inteligência o sumo Criador ali presente,
que deu ser aquele objeto nobre. E, amando somente o Criador, dirás: ó essência divina, que és anelo de nossas almas, quanto me alegro por seres o princípio finito de todo ser criado. Do mesmo modo, contemplando as árvores, as ervas, as coisas semelhantes, lembrar-te-ás de que não têm de si mesmo a vida que vivem, mas receberam-na do Espírito invisível, que não vês, mas que é vivificador de todas as coisas. Poderás então dizer: eis a verdadeira vida, de quem, em quem e por quem vive e cresce todas as coisas. Quanto meu coração se alegra! Quando vires os animais, elevarás a mente a Deus, que lhes dás o movimento e os sentidos, e dirás: ó, movimentador primeiro de todas as coisas, que tudo moves e sois imóvel, quanto me alegro de tua estabilidade e firmeza. Se a beleza das criaturas te encanta, distingue logo aquilo que vês daquilo que não vês, e considera como toda aquela exterioridade bela foi causada pelo Espírito invisível. E diz toda feliz: eis os rios que emanam da fonte incriada, eis as gotas do infinito mar de bondade. Oh, como me alegro no íntimo do meu coração, pensando na eterna e imensa beleza que é a origem e causa de toda beleza. Reparando na bondade, sabedoria, justiça e noutras virtudes no teu próximo, faz a mesma distinção e diz a teu Deus: ó riquíssimo tesouro de virtude, quanto é a minha felicidade ao relembrar-me de que, por ti e de ti unicamente, derivam todos os bens, e tudo, comparado com tuas divinas perfeições, nada é. Agradeço-te, Senhor, por este e por todos os outros benefícios que fizeste ao meu próximo. E lembra-te, Senhor, da minha pobreza e da grande necessidade que tenho da virtude. E quando moveres as mãos para fazeres algo, recorda-te de que Deus é a causa primeira daquela operação, e tu nada mais és que seu instrumento vivo. Levanta, portanto, teu pensamento ao Senhor e diz assim: quanto me sinto feliz dentro de mim mesmo, ó Supremo Senhor de tudo, por nada poder eu fazer sem ti, e por seres o primeiro e principal operador de tudo. Comendo ou bebendo, considera que é Deus que dá gosto às coisas. Alegrando-te somente nele, dirás: goza minha alma, de que fora de teu Deus não existe verdadeiro contentamento, e de que somente nele possas alegrar. Se te agrada o odor de alguma coisa, não te atenhas meramente ao prazer do olfato, mas volta logo teu pensamento ao Senhor, que é a causa daquele aroma agradável. E, sentindo devido a isto consolação interna, dirás: faz, Senhor, com que, assim como me alegra saber que procede de ti esta suavidade, assim também minha alma, desprendida de qualquer prazer terreno, se eleva e tem um odor que te seja agradável. Quando ouves alguma harmonia de sons ou de cantos, eleva teu pensamento a Deus e diz: quanto me alegro, Senhor e Deus meu, por tuas infinitas perfeições, que não somente em ti mesmo formam celestiais harmonias, mas ainda juntamente com os anjos formam um maravilhoso concerto em todas as criaturas. Aqui nós acabamos com os nossos capítulos de hoje e até o próximo vídeo. São Francisco de Sales, rogai por nós.